Olá, aluno, olá, aluna, seja bem-vindo a essa 13ª aula dos Estudos Continuados. Sou a professora Helenara Regina Sampaio Figueiredo e ao meu lado está a professora Daiane Cristine Ramos. Sou doutora em Educação para Ciência e Matemática e hoje, nesta 13ª aula, nós falaremos das funções polinomiais de segundo grau, que também são conhecidas como funções quadráticas. A professora Daiane fará a apresentação, algumas orientações também e daremos então início a esta teleaula. Olá, aluno, seja bem-vindo à nossa 13ª aula, como a professora Helenara já disse. Eu sou a professora Daiane, sou licenciada em Matemática, doutoranda e mestra em Ensino de Ciências e Educação Matemática. Hoje, para aqueles que estão fazendo as mediações via Skype, acompanhem comigo qual é o canal de comunicação, Então é camila.fogaca e hoje nós vamos ter algo um pouco diferente. Hoje nós temos um novo meio de comunicação. Você poderá entrar nesse meio, mandar as suas dúvidas para a gente. E se você estiver assistindo a sua aula na sua casa, surgiu uma dúvida, entra nesse site que eu já vou passar para você e você manda a sua dúvida para a gente, que a gente irá lhe auxiliar, tirar essas dúvidas. Então, é um canal para você mandar as suas dúvidas para a gente aqui, mas também em casa. Vai que você quer assistir de novo essa aula, você está assistindo essa aula no seu ambiente. Eu não entendi o que a professora falou aqui. Então, manda a sua dúvida. Vamos na câmera de documentos para mostrar qual que é o site para vocês acompanharem. Então, qual é o site? Então, vocês vão digitar lá no campo busca da deixa eu só colocar aqui, https, 2 pontos, 2 barras, pad, let.com barra Renata _Caroline barra novamente e agora as letras G, A, P, Y, X, O, M, Z, C, I, P. E damos Enter. Ele vai abrir nessa página agora, que é um novo canal de comunicação que você terá com a gente. Então, aqui nós temos, olha, a aula do dia 14/5, funções do segundo grau, com a professora Helenara e comigo. Eu tenho uma dúvida, eu não entendi muito bem o que é a função que a professora falou. Como que você vai mandar essa dúvida pra gente? Você vem aqui no maisinho e digita. Por exemplo, vamos colocar aqui teste. Damos Enter, clicamos para fora e veio essa dúvida, a gente tem acesso a essa dúvida e a gente irá responder a essa dúvida. Assim, é um outro canal de comunicação que você terá com a gente, então é só digitar o link que eu passei para vocês, repetindo mais uma vez. https, 2 pontos, 2 barras, pad, let.com barra Renata _Caroline barra GAAPYXOMZCI e P. Dá Enter e você já é direcionado a essa página dos estudos continuados em matemática, onde você pode mandar a sua dúvida e acessa no celular, acessa no computador, e mande a sua dúvida para a gente interagir, mais uma forma da gente interagir durante a nossa aula. E agora a professora Helenara vai nos mostrar quais são os objetivos da nossa aula de hoje. Bem, então, ao iniciar aqui com os objetivos da aula de hoje, você já sabe que a matemática sempre necessita de conhecimentos anteriores para que você possa estudar os novos e também, é claro, fazer essa retomada que é tão importante neste projeto. Então, na aula anterior, você já viu as funções do primeiro grau. E hoje nós vamos apresentar aqui a função de segundo grau, tá? Então, os objetivos dessa aula. Compreender a definição e representações associadas ao conceito de função do segundo grau. Construir, ler e analisar os gráficos de funções polinomiais do segundo grau. E resolver problemas envolvendo a função do segundo grau, certo? Então, é importante que você relembre, que você retome essas definições, que você
Saiba entender um gráfico e representar esta função e, principalmente, saber aplicar em diversas situações as funções do segundo grau. Então, como eu já disse na aula anterior, você viu a função do primeiro grau. E a de segundo grau? Tem a ver? Claro, por quê? Porque nós sabemos que a função ela representa uma relação, ou seja, nós temos as variáveis que estão aqui no nosso dia a dia. Por exemplo, quando uma pessoa recebe uma comissão pelas vendas que ela faz no seu trabalho, seja numa empresa, numa fábrica, enfim, em um local próprio, ou até mesmo de porta em porta, nós sabemos que essa pessoa ela pode sim receber uma comissão, ou seja, um percentual em relação ao total de vendas, certo? Então, quanto que ela receberá? Isso vai depender do quanto ela vender, da quantidade. Então, esta palavrinha depender significa o quê? Que algo está relacionado com outra. À medida que, de repente, algo aumenta, o outro também aumenta o valor. Ou, ao contrário, pode ser que, dependendo do contexto, aumenta uma coisa e diminui outra. Por exemplo, a velocidade, né? Então, quanto mais rápido nós dirigimos um carro, o tempo de chegada até o local, se nada acontecer, é claro, de problemas, vai diminuir. Então, nós sabemos que também representa uma função. Porém, as funções de segundo grau têm características, têm as suas propriedades, e que você verá agora, certo? Então, agora, vou apresentar um problema, que é o problematizando, para que você já veja em que contexto nós vamos aplicar as funções do segundo grau ou funções polinomiais, e também é conhecida como função quadrática, tá? Não é conteúdo diferente, não. É que alguns autores trazem como a função do segundo grau, outros função quadrática. Mas agora, então, vamos para as propriedades, para o problematizando primeiro. Bem, então aqui nós temos nesta primeira tela um exemplo, tá? Um exemplo de uma questão do Exame Nacional do Ensino Médio, que os alunos que estão no terceiro ano do ensino médio realizam para ter ali a sua pontuação para o ingresso, né, nas universidades, nos cursos superiores. Um posto de combustível vende 10 mil litros de álcool por dia, a R$ 1,50 cada litro. Tá? Infelizmente, esse valor aqui da questão do Enem está bem diferente do que nós estamos aí visualizando hoje, né? Mas, nesse caso, vamos considerar a questão do Enem ali. Seu proprietário percebeu que para cada centavo de desconto que concedia por litro, eram vendidos 100 litros a mais por dia. Por exemplo, no dia em que o preço do álcool foi de R$ 1,48, foram vendidos 10.200 litros. Considerando X, o valor em centavos do desconto dado no preço de cada litro, e V, o valor em reais arrecadado por dia com a venda do álcool, então apresente a expressão que relaciona V e X. Então, a professora Daiane dará continuidade falando, então, sobre este problema. Como a gente viu nessa questão do Enem, ali nós temos uma relação, né? O valor, né, arrecadado, ele vai depender, né, do desconto que é dado. Pense, se não tem nenhum desconto, como que a gente ia descobrir qual que é o valor arrecadado? A gente ia multiplicar o preço por litro, que é R$ 1,50, pela quantidade vendida, que são 10 mil litros. Só que o proprietário ele dá um desconto, e quando ele dá esse desconto, a gente tem um aumento, né, no valor arrecadado. Então, nós temos que levar essas informações em consideração para a gente encontrar essa expressão que vai relacionar o valor com o X. Quem que é esse X? É o desconto dado, né, por dia, é o valor em reais de desconto. Então, vamos ao quadro para a gente resolver a situação. A professora Helenara já destacou algumas informações importantes que nós vamos utilizar. Aqui, a quantidade fixa de 10 mil litros, o valor de R$ 1,50 para cada litro e mais, para cada centavo de desconto, o que acontece? São vendidos
100 litros a mais por dia. Então, com essas informações, nós vamos, então, encontrar essa expressão. O que a gente sabe? A gente sabe que o valor a ser arrecadado, né, ele vai ser igual à quantidade de litros que a gente vender, que o posto de gasolina vender, multiplicado pelo preço dessa gasolina. Então, a gente precisa encontrar quanto é essa quantidade e quanto é esse preço. Então, vamos à quantidade. A quantidade, nós sabemos que ela vai depender do X. Quem que é esse X? O X é o valor, é o desconto dado no preço de cada litro. Se a gente não desse nenhum desconto, quanto que o posto venderia de álcool? 10.000 litros. Só que, com desconto, além desses 10.000 litros, há um aumento de 100 litros por cada centavo de dado de desconto. Então, qual que é o menor centavo que pode dar de desconto? 1 centavo. 1 centavo, a gente pode representá-lo, né, como 1 sobre 100. Nós vamos ter aqui 1 centavo. E se fosse 2 centavos? Seria 2 sobre 100. 2 centavos. A gente sabe qual que é essa quantidade de centavos que ele vai dar? Não, ela pode variar. Então, o meu X ali, ele pode assumir valores. Então, como essa quantidade, esse desconto, ele pode variar, nós vamos representá-lo com a letra X. Só que a gente sabe que o centavo ele vai ser X dividido por 100. A gente pode ainda reescrever essa expressão. 10.000 mais... vezes X aqui, que é vezes somente a quantidade do desconto. Aqui ainda nós não vamos dividir por 100. Mais 100x, que é o meu desconto que será dado. Agora sim, no preço, que nós vamos trabalhar com essa ideia de centavos. Quanto que é o preço? É 1,50. Só que aí a gente vai retirar essa quantidade que foi de desconto. Que agora sim, como que a gente vai representar esse x desconto? X sobre 100, que a gente pode reescrever da seguinte forma. 1,50 menos 0,01x. Então, a gente já encontrou a expressão para a quantidade a ser vendida e acabamos de encontrar a expressão para o preço a ser pago. 1,50 menos o tanto de desconto que foi dado, né, nesse combustível. Então, qual que vai ser o valor arrecadado? O valor arrecadado será V. Esse valor ele está dependendo de quem? Ele depende do X, que é a minha quantidade, que é o valor de desconto, quanto foi descontado. Então, V de X vai ser 10.000 mais 100x, que multiplica 1,50 menos 0,01x. Agora, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer a distributiva. Então, nós vamos fazer 10.000 vezes 1,50, nós vamos obter 15.000. Aqui igual 15.000. 10.000 vezes agora o menos 0,01x, nós vamos obter menos 100x. 100x vezes 1,50, nós vamos obter mais 150x. E o 100x vezes o menos 0,10x, nós vamos obter menos x ao quadrado. Agora, a gente pode juntar os termos semelhantes. Aqui a gente tem menos 100x mais 150x. Então, a expressão V de x vai ser 15.000 mais 100x menos 150x, 50x, menos x ao quadrado. Observe que aqui nós temos uma expressão um pouquinho diferente do que você viu na aula passada. Na aula passada, você viu funções do primeiro grau. Qual que era a característica daquela função? A característica era que o termo, né, de maior expoente, ele era elevado a 1. Aqui nós temos o quê? O maior expoente nosso é 2, que é a característica da função do segundo grau. Então, a função do segundo grau, o seu maior expoente é o
x elevado ao quadrado. Outra característica aqui também são os coeficientes. Quem que são esses coeficientes? Olha, coeficientes são aqueles números que estão, podemos dizer, acompanhando as variáveis, né? Vamos ver, qual que é o coeficiente que está acompanhando o x ao quadrado? Qual que é o número que eu estou multiplicando pelo x ao quadrado? Menos 1. Por quê? Aqui, ó, que nós temos o menos e aqui é como se a gente tivesse 1. A gente não escreve, mas ele está ali. Qual que seria o coeficiente que está acompanhando o x? O 50. 50 vezes x. Então, o coeficiente é o 50. E quem que está sozinho, que é o que a gente chama de termo independente? É o 15.000. Então, essas são algumas características, né, da função do segundo grau. E a professora Helenara irá nos mostrar outras características. Bem, então, como a professora Daiane já explicou, sobre os coeficientes. Mas agora também nós vamos, então, entrar nos detalhes e também pensar em situações que envolvem as funções do segundo grau. Por exemplo, quando você está calculando em uma situação que envolve áreas de retângulos, né? Então, se você não sabe o valor de x, qual é a fórmula da área do retângulo? É o comprimento vezes a largura ou a base vezes a altura? Então, se nós não sabemos o valor de x, dada a expressão de cada lado, nós também temos como função, ou seja, a representação dela, uma função de segundo grau, pois vai envolver ali a multiplicação, então, do comprimento vezes a largura. A área do quadrado é lado vezes lado. Então, se nós não sabemos qual é o valor do lado, nós colocamos a letra x, que é a nossa incógnita, o nosso termo desconhecido. Então, x vezes x, x ao quadrado. Então, depende da situação, nós utilizamos uma função de primeiro grau. Aquele primeiro exemplo que eu disse, do valor a ser pago, uma pessoa que recebe um salário fixo e uma comissão, é uma função de primeiro grau. Ela vai sair, você vai representar a situação daquela maneira. Neste exemplo, vocês viram que nós caímos, né, numa função de segundo grau, pois nós encontramos, então, uma expressão na qual o x tem o número 2 como expoente. E agora, então, retirando, né, cada coeficiente, tentando ali detalhar cada um dos itens, eu apresento, então, a próxima tela aqui para você, tá? Dando continuidade às funções polinomiais do segundo grau. Então, nós temos aqui esta definição, que é, então, a lei de formação geral, ou seja, uma função de reais em reais recebe o nome de função quadrática ou do segundo grau quando tem a lei de formação do tipo f de x, que é igual a ax ao quadrado mais bx mais c, certo? E com o a diferente de zero, tá? Então, aproveitando sempre o exemplo anterior, nós tínhamos lá, para o a, o valor de 1, certo? No exemplo, no problematizando, e depois os outros valores conforme a professora Daiane colocou. Quais exemplos aqui eu vou apresentar? Exemplos. Neste caso aqui, o que nós temos? Nós temos, então, onde está o x ao quadrado, nós temos o a igual a 1, certo? Quando não vemos nada, é o 1 que está invisível. Na matemática, não colocamos esse 1. O b, nós temos aqui o coeficiente, que é o que leva o x, que é o coeficiente linear, tá? E nós temos o c representado por uma constante, que nesse caso, então, é o 33 e que é, então, a nossa variável independente, tá? Ou seja, o termo independente. Dando continuidade nos outros exemplos, neste exemplo, nós teremos, então, uma função que ela é considerada uma função incompleta, uma equação nesta parte aqui, chamamos só de equação. Claro que nós estamos considerando as funções, você já viu também as equações do segundo grau, tá? Porque nós utilizamos as equações para resolver as funções e nós temos aqui, então, o coeficiente a igual a menos 2 e o coeficiente b igual a 6. Lembrando que o sinal também vai acompanhar, tá? Então, o sinal também acompanha. Aqui nós temos, para o a igual a 1,
nós não temos o valor de B. B é igual a 0. E nós temos o valor de C, tá? Então, pode ocorrer situações que nós não vemos esses 3 termos aqui, esses 3 itens, certo? Em algumas situações, isso muda. No último exemplo, C, função aqui, nós temos 5n ao quadrado. Então, neste caso, nós teremos apenas o A, tá? Então, o A, lembrando, olha só aqui, lembrando que o A tem que ser diferente de 0. O que significa isso? Significa que neste exemplo aqui, que eu estou marcando, o C é igual a 0. Neste exemplo de baixo, o B é igual a 0. E no último, o B e o C é igual a 0, mas o A tem que ser diferente de 0, certo? Para se configurar como uma função de segundo grau. E dando continuidade, então, eu apresento uma atividade em sala, a primeira, que é para que você identifique quais são os coeficientes, o A, o B e o C, em cada uma dos exemplos aqui das atividades, certo? Então, vamos lá para a atividade em sala. Identifique os coeficientes das funções polinomiais do segundo grau. E já voltamos, então, com as correções. Bem, então agora nós faremos as correções, pois temos ainda várias atividades. Nós vamos falar do gráfico e também da Bhaskara, tá? Então, e outras aplicações e correções. Então, vamos aqui ao quadro, falando então sobre cada uma das funções aqui, tá? Representada por letras diferentes, mas todas são funções, depende, né, a situação. Às vezes nós usamos o T para tempo, F, o H, depende da situação aqui, certo? Bem, na primeira, quais são os coeficientes? Tá? Então, os coeficientes são o A vale 2, tá? Lembrando que nós não colocamos, mas é positivo, tá?
O B, menos 6. Muitas vezes, os alunos esquecem de colocar o sinal, e aí dá diferente no resultado, certo? Então, é importante lembrar que é menos 6. E o C vale 4. Certo? Então, aqui nós retiramos os coeficientes das funções. Na segunda situação, nós temos o A igual a 3, o B igual a 6 e o C igual a 0, certo? E por que nós temos essas letras aqui? Não é só pela característica, mas no gráfico nós também poderemos entender várias representações gráficas a partir dos coeficientes, tá? Então, em relação aos sinais, em relação até mesmo ao número, ao resultado que nós vamos obter. Por último, nós temos, então, o A igual a 8, na terceira atividade. O B é igual a 0, certo? E o C é igual a menos 2. Então, agora, nós vamos dar continuidade a outras situações e outros aspectos importantíssimos também das funções de segundo grau. Para a gente dar continuidade, a professora Elenara acabou de corrigir uma atividade falando sobre os coeficientes da função do segundo grau. E falou, né, salientou a importância desses coeficientes. Para a gente associar esses coeficientes a uma outra característica muito importante quando a gente fala de função do segundo grau, eu tenho as seguintes imagens para você. Acompanhe. Então, aqui nós temos uma ponte, né, um arco de uma ponte, e aqui uma pista de skate. Então, tendo essas duas imagens, eu tenho a seguinte pergunta. O que nós temos em comum nessas imagens, né? Então, eu olho para a primeira imagem, para a imagem da ponte, olho para a imagem do skate. O que a gente tem de comum nessas duas imagens, né? E essa semelhança entre essas duas imagens, né, ela vai nos dar artifícios para a gente continuar a nossa aula a falar mais sobre a função do segundo grau. Mande as suas contribuições, daqui a pouco a gente retorna para ver o que tem de igual, de semelhante nessas duas imagens. Nessas duas imagens, a gente pode observar uma trajetória
parabólica, né? Que é esse formato, né, de uma parábola. Mas o que essa parábola tem a ver com a nossa aula de hoje? Tudo. É a representação gráfica de uma função do segundo grau, uma função polinomial do segundo grau ou função quadrática. Você escolhe como você quer chamar esse tipo de função, né? Mas o que as imagens têm, né? É a parábola. Então, a parábola é a representação gráfica desse tipo de função. Em aulas passadas, você já viu que a reta é a representação gráfica de uma função do primeiro grau. Aqui nós temos essa outra característica, né? Quando a gente fala de função do segundo grau, a gente lembra, né, da parábola como sua representação gráfica. Se a gente analisar essa parábola, os coeficientes que a professora Helenara ela já salientou para a gente, eles são importantes e eles vão nos dizer muito sobre como é essa parábola, como é o desenho dessa parábola. Vamos ao quadro, então, para vermos mais informações sobre esse tipo de representação. Então, o gráfico de uma função do polinomial do segundo grau, do tipo y igual a x mais bx mais c, com a diferente de zero, é uma curva chamada de parábola, né? Então, por que ela é, né, qual que é a cara dessa parábola? Essa parábola ela pode ter a concavidade voltada para cima ou a concavidade voltada para baixo. Como que eu sei? Se olhando uma função, eu tenho lá uma função, bati o olho nessa função, como que a gente sabe se o gráfico dessa parábola vai ter a concavidade voltada para cima ou voltada para baixo? A gente vai olhar um coeficiente específico, que é o A. Quem que é esse A? É o coeficiente que está acompanhando, que está ali multiplicando o x ao quadrado. Então, para eu saber se a concavidade da parábola é voltada para cima ou se ela é voltada para baixo, quem que a gente olha? O A. Quem que é esse A? É aquele que está multiplicando o x ao quadrado. Então, vamos ao quadro para a gente ver. Quem que é? Quando que ela é para baixo e quando que ela é voltada para cima. Se o A ele é maior do que zero, então essa concavidade ela é voltada para cima. E se o A é menor do que zero, essa concavidade ela é voltada para baixo. Se a gente tivesse, por exemplo, a função y igual a menos 3x ao quadrado mais 2x mais 5. Olhando para essa função, vamos analisar essa função. Como que eu sei se a parábola ela é voltada para cima ou para baixo? A concavidade da parábola é voltada para cima ou para baixo? A gente vai olhar quem? Esse número aqui, que é o que está acompanhando o meu x ao quadrado, que está multiplicando o meu x ao quadrado. E ele é o quê? Negativo. Por ele ser negativo, então nós temos que o A é menor do que zero. Então o que a gente tem? A gente vai ter uma parábola com a concavidade voltada para baixo. A professora Helenara irá nos dar outro exemplo, né, de como analisar uma função só olhando para o coeficiente A. Bem, então agora um outro exemplo. Claro, nós temos o mesmo pensamento, a mesma maneira de entender o coeficiente. Mas é importante também ver um outro exemplo e para que possamos, então, dar continuidade à resolução. Até agora, nós estamos identificando cada um dos elementos que são importantes e já também apresentando o gráfico. Em situações, por exemplo, que vão analisar o contexto real, ou seja, que depois esses dados vão gerar uma expressão como aquele problematizando, ao resolver, ao plotar em um software, você também vai visualizar, até mesmo o Excel faz isso, ele vai visualizar, então, o gráfico da função. Tá? Aqui nós não estamos aplicando ainda em situações, daqui a pouquinho você verá várias delas. Então, dando continuidade, olha só esse exemplo. Mais uma vez, a função aqui, f de x, é igual a x ao quadrado menos 4x mais 3. Tem como representação gráfica uma parábola com a concavidade voltada para cima. Por quê? Porque na frente do coeficiente, que está o expoente 2, significando uma função de segundo grau, nós temos aqui um sinal, e esse sinal ele é positivo, tá? Se fosse um menos, seria negativo e a concavidade seria para baixo. E já aproveitando, então, este exemplo, então nós temos aqui uma parábola na qual a concavidade é para cima, pois nós temos o A positivo, por isso que nós falamos que o A é maior do que zero, porque ele é positivo, certo? E nós temos aqui também, aproveitando,
algo que vamos falar em seguida, que são as raízes, ou também chamados de zeros da função, certo? Bem, então, o que são essas raízes? Vou apresentar aqui a explicação conforme a nossa definição matemática, certo? Os zeros, ou raízes da função quadrática, são os valores de x reais, tais que f de x é igual a zero e, portanto, a solução da equação do segundo grau. Tá complicado? Mas o que você viu no exemplo anterior? Só voltando aqui um pouquinho, aproveitando. Nós temos aqui os eixos, o eixo x, tá? Que ele é chamado de eixo das abscissas, e nós temos, então, no sistema cartesiano, o eixo y, chamado de eixo das ordenadas, ou seja, este eixo aqui na horizontal e este aqui na vertical, que é, então, o eixo das ordenadas. E você vai observar que nós temos um ponto, e esse ponto ele está sendo, então, na própria reta, ou seja, no próprio eixo x. Por isso que fala que quando o f de x igual a zero, certo? Dando continuidade, a existência de raízes de uma equação do segundo grau está condicionada ao valor do delta. O que é o delta, né? O delta, ele é, então, na verdade, é uma letra grega, certo? Delta, que representa, então, o discriminante na função de segundo grau. Bem, agora já vem o método de resolução. Como você já estudou a equação do segundo grau, nós vamos retomar aqui com você um pouco mais, até porque para resolver as funções que envolvem variáveis que se relacionam, as dependências, como nós dissemos já, você também vai aplicar esse método, que é o método conhecido como método, a fórmula de Bhaskara. Embora a história da matemática nos diga, né, nos retrata que não foi o Bhaskara que criou esse método, que já havia mais de 4.000 anos antes de Bhaskara alguns métodos de resolução dessas equações, nós sabemos que ele, um matemático indiano, contribuiu muito também para as resoluções, para as outras fórmulas, inclusive outras representações matemáticas. E agora, o que é o delta, né? O que esse delta, esse número que nós encontramos ao aplicar a fórmula, nos diz? Nos diz também coisas importantes em relação aos zeros ou às raízes da função. Então, aqui ao quadro novamente. O que nós temos de importante? Nós temos que, ao encontrar o delta aplicando o b ao quadrado menos 4ac, que você já vai relembrar, retomar, nós sabemos, então, que este resultado ele pode ser maior que zero, certo? Ele pode ser um número maior que zero. Ele pode ser também um número igual a zero, certo? E ele pode ter como resultado menor que zero. E o que isso vai influenciar então, nos cálculos? Conforme você está vendo aqui, a equação ela apresentará duas raízes distintas se o delta for maior do que zero. Então, no exemplo que nós temos lá do gráfico que eu mostrei duas vezes no exemplo, nós vimos que nós tínhamos 2 pontos no x, no eixo x. Isso significa que são duas raízes reais distintas e distintas diferentes, certo? E se o delta for igual a zero, nós teremos duas raízes reais iguais. E por último, se nós tivermos um delta menor que zero, a equação não apresentará raízes reais. E agora, dando continuidade, a professora Daiane vai dar um exemplo e resolver também. Então, além do A, né, como a gente já viu, né, o A ele vai falar para quê? Ele vai falar se a nossa parábola ela tem concavidade voltada para cima ou voltada para baixo. Quando a gente analisa em quantos pontos, né, a nossa parábola ela toca o eixo das abscissas ou o eixo X,
nós vamos verificar, né, quantos são as raízes da minha função. Ah, mas a gente não tem o gráfico. Como que a gente faz para, só tendo a expressão, a lei de formação da função, descobrir, então, quais são as raízes da minha função? A gente usa o delta, como a professora Helenária nos disse. Então, relembrando, né, como encontrar esse delta lá da aula da função de equação do segundo grau, nós vamos verificar quantas raízes tem a próxima função. Acompanhe. Então, nós temos aqui a função menos x ao quadrado mais 2x mais 3. Antes da gente descobrir quantas raízes reais essa função tem, vamos analisá-la. O que a gente sabe só olhando para a lei de formação da nossa função? O nosso a, ele é negativo. Se ele é negativo, o que quer dizer? O que a gente pode afirmar? Que a concavidade da parábola, né, que representa essa função, ela é voltada para baixo. Como que a gente encontra esse delta? Vamos relembrar lá da aula de equação. O delta é o b ao quadrado menos 4ac. Quem que é esse b, quem que é esse a, quem que é esse c? São os coeficientes que nós falamos no início da aula. Então, vamos lá. Quem que é o nosso a? O nosso a é o coeficiente que está acompanhando, que está multiplicando o x ao quadrado. Não se esqueça do sinal. O menos, ele acompanha esse coeficiente. É como se a gente tivesse um aqui, ó, multiplicando o x ao quadrado. Só que a gente não escreve ele. Então, o a é menos 1. Quem é o b? O b é quem acompanha o coeficiente, a letra x, né? A variável x. Quem que é o nosso b? Quem que está multiplicando o x? O 2. Positivo. E quem que é o c? O c é o termo independente, é quem está sozinho, vamos pensar assim, ele não está acompanhando nenhuma variável, né? O c, então, é 3. Então, tendo esses coeficientes, nós já podemos encontrar o delta. Então, quem que é o nosso b? b ao quadrado. 2 ao quadrado. Menos 4. Quem que é o nosso a? Menos 1. E quem que é o nosso c? 3. Então, 2 ao quadrado, nós vamos ter quanto? 4. Agora, preste bastante atenção quando você for fazer essa multiplicação. Aqui nós temos o menos 1, né? Nós temos que fazer o jogo de sinal. Nós vamos multiplicar menos 4 vezes menos 1. Menos vezes menos, positivo. Então, nós vamos ter 4 como resultado positivo. O resultado vezes 3, então 4 vezes 3, nós vamos ter mais 12. Então, aqui nós temos um delta igual a 16. O que a gente chega à conclusão? Que o delta, ele é maior que zero, e por ele ser maior que zero, o que nós temos? Nós temos duas raízes reais e distintas. A professora Helenária falou, né, anteriormente pra gente, aqui, ó, quando o delta é negativo, né, a equação ela não apresenta raízes reais. Por que isso? Vamos pensar numa situação que a gente tivesse, por exemplo, um delta, a gente fez lá, a gente tem uma função e o delta ele dá menos 4, certo? Por que isso não apresenta raízes reais? Qual que é a segunda parte da fórmula de Bhaskara ou fórmula resolutiva da equação do segundo grau? Nós temos que x vai ser igual a menos b mais ou menos raiz do delta sobre 2a. Então, nós teríamos que tirar a raiz quadrada do delta. Existe raiz quadrada de número negativo? Não, quando a gente trabalha com o conjunto dos números reais, não existe raiz quadrada de número negativo. Então, é por isso que quando delta ele é negativo, né, a gente não tem raízes reais, né? A gente tem raízes em um outro conjunto de números que não vem, que nós não vamos, né, nos atentar a esse conjunto nesse momento. Então, quando o delta negativo, não tem raízes reais, porque quando a gente vai para a segunda parte da fórmula de Bhaskara, a gente não consegue tirar essas raízes, né? Então, nós fizemos esse exemplo e a gente já viu como identificar se a raiz, né, se a função, ela tem duas raízes reais diferentes, duas raízes reais iguais, ou se não tem nenhuma raiz, quando a gente olha a função sem uma representação gráfica. E se a gente tivesse uma representação gráfica? É essa a questão que a gente tem para você. Acompanhe. Como identificar graficamente quantas raízes a função polinomial do segundo grau possui? Então, eu tenho um gráfico. Olhei para o gráfico, estou analisando o gráfico. Como que eu sei quantas raízes a função polinomial do segundo grau ela possui? A professora Helenária já nos deu uma dica de como encontrar, né, como identificar. Mande a sua contribuição que daqui a pouco a gente retorna.
Então, para a gente descobrir, né, quantas raízes tem, só olhando para o gráfico, a gente precisa analisar em quantos pontos a nossa parábola ela toca o eixo X, ou o eixo das abscissas. E se ela não tocar, o que que isso significa? Isso significa que o nosso delta ele é negativo. Lembre, quando o delta é negativo, não existe raízes reais. E o que que significa ser uma raiz de uma função do segundo grau? É quando o f de x é igual a zero, ou seja, quando o meu y é igual a zero. Se eu não tenho nenhum valor de x que zera a minha função, então não faz sentido a gente ter, né, a nossa parábola tocando o eixo x. Por isso, né, que quando o delta é negativo, a nossa parábola ela vai estar um pouco suspensa, vamos pensar assim, ela não vai tocar em nenhum ponto o eixo x. Vamos ver com mais detalhes no quadro. Então aqui nós temos possíveis combinações, né, se nós analisarmos o nosso A e o nosso delta. Quando o nosso A é maior do que zero, a gente já viu que quando ele é maior do que zero, a nossa parábola ela tem a concavidade voltada para cima. Então, aqui nós temos uma parábola com a concavidade voltada para cima e ela não toca o eixo das abscissas, o eixo x. Por que que ela não toca? Porque o seu delta é menor do que zero, o delta é negativo. Então, sempre que você ver uma representação gráfica de uma função, onde a parábola de uma função do segundo grau, né, onde a parábola ela não vai tocar o eixo das abscissas, isso significa que o delta ele é negativo. E aqui a gente tem, né, se o nosso A ele fosse negativo. Se o A fosse negativo, nós teríamos uma parábola com a concavidade voltada para baixo, né, só que sem tocar o eixo x, porque ele não tem raízes reais. E se o nosso delta fosse igual a zero? Se ele fosse igual a zero, a gente tem duas raízes reais, porém elas são iguais. Esse ser igual significa que ela vai tocar em apenas um ponto no eixo das abscissas, no eixo x. Aqui nós temos a parábola, olhe, tocando apenas esse ponto. E esse ponto é a raiz da nossa função do segundo grau. Aqui a parábola está com a concavidade voltada para cima, porque o nosso A ele seria positivo. E se o A fosse negativo, nós teríamos a parábola voltada com a concavidade para baixo e tocando apenas um ponto do eixo das abscissas, do eixo x, né? E se o delta ele fosse maior do que zero? Nós sabemos que possui duas raízes reais e distintas. Se elas são diferentes. Se elas são diferentes, elas vão tocar em dois pontos. O meu eixo das abscissas, o meu eixo x. Então, aqui nós temos uma representação quando o A é maior do que zero e o delta também é maior do que zero, né? Ela está tocando aqui, ó, esses dois pontos do nosso eixo das abscissas. E se o A ele é menor do que zero, o que que significa? Que a parábola ela tem a concavidade voltada para baixo e tocando, novamente, em dois pontos o eixo das abscissas. Então, olhar para o gráfico, né, ele pode nos trazer características da função do segundo grau. Então, verificar se ele toca, em quantos pontos ele toca o eixo x, a gente tem informações sobre quais são as raízes. Olhar para a concavidade, se ela é para cima ou se ela é voltada para baixo, nós temos informações sobre o coeficiente A e nós temos também outras informações olhando para o gráfico que a professora Elenara irá nos apresentar. Bem, então, além desses elementos, dessas características que foram apresentadas, nós também temos, então, o termo independente. Como o próprio nome diz, o que é o termo independente? É algo que não está dependendo, ou seja, é o número que nós temos ali que não faz com que haja alguma variação, ou seja, ele é, então, um termo que está independendo, certo? Então, vamos ver aqui no quadro, nós temos aqui uma situação do termo independente. Lembrando também que a partir de agora nós vamos ver as aplicações, certo? Então, aqui eu trouxe um exemplo, ax ao quadrado, que é a lei de formação, bx mais c. Quem é, então, o nosso termo independente? Neste caso, ele é representado pelo c. Não tem um número, mas vamos supor que fosse o número 2, esse valor de C. E o que significa, então, o y igual a 2? Ou seja, é o ponto que vai tocar aqui no eixo, certo? Só um pouquinho aqui, isso. O
que vai tocar no eixo Y, que é o eixo das ordenadas. Então, o intercepto de Y será o termo independente. Além disso, algo também que eu acho que é bem importante para finalizar nesse quadro anterior, que a professora Daiane explorou muito bem, é o valor. Então, aqui nós vamos utilizar já, e inclusive utilizaremos para a resolução o x1 e o x2, certo? Que também, algumas vezes, estudamos lá no ensino médio como x' ou x duas linhas, tá? Então, eu, por exemplo, aprendi assim, mas nós sabemos que também pode ser o x1 e o x2. Então, aqui, quando a professora Daiane disse que o delta é igual a zero tem apenas um ponto, ou seja, o x1 e o x2 são iguais. Então, acho que é bem legal também você colocar aí no seu material que o x1 é igual a x2, tá? E quando for maior do que zero, nós temos, então, raízes distintas, que já foi falado, x1 ele é diferente de x2. Tudo bem? Então, agora acho que é a parte mais importante, que envolve, então, as atividades, as questões, os problemas para resolver. Até o momento da nossa aula, nós falamos a respeito de características de uma função do segundo grau, uma função polinomial ou uma função quadrática. E agora nós vamos ver onde a gente pode aplicar essas funções. Que tipo de problemas envolvendo essas funções, né, nós podemos ter? E como que a gente vai utilizar essas características que a gente viu até o momento? Nesses problemas é muito importante que você se atente à leitura, faça uma leitura atenta, né, do enunciado, porque a interpretação ali ela é muito importante para você descobrir o que meu problema quer, o que ele quer que eu resolva, o que ele está pedindo. Então, a leitura atenta do problema é muito importante. Vamos ao quadro, então, para o nosso problema. É um problema da UFSCar de São Paulo, né? E diz o seguinte: uma bola, ao ser chutada num tiro de meta por um goleiro, numa partida de futebol, teve a sua trajetória descrita pela função h de t igual a menos 2t ao quadrado mais 8t, com o t maior do que zero. O que esse t representa? T é o tempo medido em segundo e h é a altura em metros da bola no instante t. Então, aqui nós temos uma função, né, do segundo grau que está representando a trajetória dessa bola. E essa trajetória, a altura que a bola atinge, ela depende do quê? Do tempo que ela permanece no ar, né? Então, o tempo e a altura, eles estão relacionados. E a atividade pede o seguinte: determine, após aqui faltou um acento, após o chute, o instante em que a bola retornará ao solo. O que significa que a bola retornou ao solo? Vamos pensar, o goleiro chutou a bola fez a trajetória e voltou para o solo. O que isso significa? Significa que a minha altura ela é igual a quanto? Né? Pense a respeito disso, tente resolver esse problema, que daqui a pouco a gente retorna para a gente discutir a respeito dele.
para a gente resolver esse problema, como eu disse, a gente tem que interpretá-lo primeiro. O que diz? O goleiro chutou a bola, ela fez uma trajetória parabólica, então ela fez a parábola, e ele quer descobrir qual que é o instante que a bola retornou ao solo. Quando a bola retorna ao solo, isso o que quer dizer? Que a altura ela é igual a 0. Então, nós temos ali uma função do segundo grau, que vai relacionar a altura com o tempo. E a gente já sabe que a altura é igual a 0. Então, basta que a gente pegue a expressão e iguale a 0 e encontre o valor do t, que zera aquela função. Então, vamos ao quadro para resolver. Então, a gente aqui tem que a nossa função é h de t igual a menos 2t ao quadrado mais 8t. A gente quer qual é o valor do t em que o h é 0. Então, nós vamos ter aqui menos 2t ao quadrado mais 8t, isso é igual a 0. A gente pode resolver essa equação do segundo grau, né, de qualquer uma das formas que você já viu, né, como resolver. A gente pode utilizar a fórmula de Bhaskara ou a fórmula resolutiva da equação do segundo grau. A gente pode utilizar a evidência, né? Então, aqui você escolhe qual que é o método do que você está mais familiar para resolver essa equação. Eu vou resolvê-la aqui utilizando a evidência. O que é essa evidência? Nós temos aqui tanto o termo t quanto o termo t aqui nos dois membros, né, da nossa expressão. E mais, a gente tem o 2 e aqui também a gente tem um 2. Então, a gente pode colocar em evidência o 2t. Se a gente pega menos 2t ao quadrado dividido por 2t, nós vamos ter menos t. Mais 8t dividido por 2t, nós vamos ter mais 4. E isso é igual a 0. Ah, professora, como que eu sei se eu coloquei a evidência corretamente, se eu fiz a evidência correta? Depois, basta que você faça a distributiva e quando você faz a distributiva, você retorna a expressão anterior. Veja, 2t vezes menos t, menos 2t ao quadrado. 2t vezes 4, mais 8t. Isso aqui nós temos uma igualdade. Ou o 2t é igual a 0, ou menos t mais 4 é igual a 0. Dessa igualdade aqui, nós temos que o t ele é igual a 0. E dessa igualdade, nós temos que o t é igual a 4. Então, em que instantes a altura ela é 0? A altura ela é 0 no t igual a 0, ou seja, quando o goleiro está com a bola ali no chão para dar o chute, e quando o t é igual a 4. Então, depois de 4 segundos, a bola ela retorna ao chão. Então, essa foi uma aplicação, né? Você pode encontrar nos livros didáticos, né, vários desses problemas, né, envolvendo a altura de um certo objeto, quanto tempo que ele demora para chegar no chão, né, quando a trajetória ela é do tipo parabólica. E agora a professora Elenara vai nos mostrar um outro problema. Acompanhe. Bem, então agora esse novo problema, ele não vai no mesmo raciocínio desses outros, porque nós vamos agora falar aqui com você a respeito de outras características, ou seja, aquilo também que é importante para resolver uma função de segundo grau. E aí eu acho que vale a pena destacar que esses problemas que nós trouxemos são problemas que envolvem um contexto e que muitas vezes o aluno lá na educação básica não aprende dentro dessa situação problema, né, desse problema para resolver contextualizado e também que envolve diferentes áreas, como este que eu vou apresentar aqui. E por isso que muitas vezes o aluno tem dificuldades de entender a fórmula, de entender onde se aplica, de interpretar e achar a solução ali necessária para resolver a situação dada. Então, no problematizando, dando ainda continuidade a este exemplo, nós temos aqui uma outra questão, certo? Os fisiologistas afirmam que para um indivíduo sadio e em repouso, o número N de batimentos cardíacos por minuto varia em função da temperatura ambiente T, em graus Celsius, segundo a função N de T igual a 0,1 T ao quadrado menos 4T mais 90. E aí, nós temos dois questionamentos aqui, duas questões.
qual é o número mínimo de batimentos por minuto e qual a temperatura mínima. A professora Daiane dará continuidade. Esse problema agora, ele tem uma diferença, né? Ele tem certas diferenças com o problema anterior. Aqui nós temos uma palavrinha, mínimo, né? E essa palavra, ela está muito relacionada quando a gente trabalha a função do segundo grau. Então, para a gente conseguir, né, responder esse questionamento que a professora Elenara acabou de nos mostrar, nós vamos precisar entender o que esse mínimo significa quando a gente trabalha com a função do segundo grau. Ele tem tudo a ver. O mínimo ou o máximo, você pode encontrar os dois, vai depender, né, da parábola, da concavidade da nossa parábola. O ponto de mínimo, olha, ele vai acontecer quando o nosso A ele for maior do que zero. Então, quando A é maior do que zero, a gente tem um ponto de mínimo. O que significa esse ponto de mínimo? Observe que a nossa parábola, aqui os valores do y, olha, eles estão decrescendo, 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 até que eles atingem o menor valor possível, né? Eu tenho o menor valor que a minha função assume nesse ponto. E depois, o que acontece com a nossa parábola? Ela começa, os valores da nossa função, eles começam a crescer. Então, o ponto de mínimo é o menor valor que a função vai assumir. E quando que a gente tem esse ponto de mínimo? Quando o nosso A, ele é maior do que zero. E se o A ele é menor do que zero? Nós vamos ter uma parábola com a concavidade voltada para baixo. Então, se a concavidade é voltada para baixo, o que nós vamos ter? Nós vamos ter um ponto de máximo. O que significa esse ponto de máximo? É o maior valor que a minha função assume. Porque, olha, aqui ó, os valores estão crescendo, 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 crescendo. Chegou aqui, o que acontece? Eles começam a diminuir. Então, o ponto de mínimo, o menor valor. Ponto de máximo, o maior valor. Professora, mas como que eu encontro isso, né? Se a gente tem o gráfico, a gente consegue ali analisar, mas para a gente ter um valor certo, né, um valor exato, a gente vai utilizar a ideia do vértice. O vértice, ele é um ponto. Lembre-se, um ponto ele é formado pelas coordenadas x e pelas coordenadas y. Então, eu tenho que ter tanto valores de x quanto valores de y. E esse ponto, para eu encontrar o valor do x e encontrar o valor do y, a gente vai usar essa fórmula aqui. Então, o x, ou você pode encontrar também x do vértice ou x vértice, ele é dado por menos, que é da fórmula b sobre 2a. Aqui eu ressalto a importância de você analisar o sinal negativo. Se o seu b ele já é negativo, você tem que fazer o jogo de sinal com esse menos aqui, porque o menos ele é da fórmula, né? E se a gente vai encontrar o y do vértice, nós vamos ter menos também delta sobre 4a. Quem que é esse delta? É o mesmo delta que a gente viu anteriormente. O delta aqui, menos B2 menos 4AC, isso dividido por 4A. Então, encontrando, né, esses valores, o x do vértice ou o y do vértice, a gente consegue, né, resolver esses problemas envolvendo máximo e mínimo. Quando eu tenho máximo, quando o meu A ele é menor do que zero. E eu tenho mínimo quando o meu A é maior do que zero. E com isso, a gente já consegue resolver, né, o problematizando que a professora Elenara irá nos mostrar. Então, esse ponto de mínimo e o ponto de máximo, nós podemos entendê-los em diferentes contextos. Por exemplo, na economia, quando você quer a respeito de lucro, prejuízo, a função que vai maximizar o lucro, são várias situações que nós aplicamos a função do segundo grau, embora muitas vezes os exemplos dados são aqueles mais próximos à física, isso que eu digo na educação básica. Já no ensino superior, cada um com seu contexto também se utiliza das funções do segundo grau para resolver problemas que envolvem aí os números, que envolvem a importância da matemática no seu curso. Então, agora, nós vamos resolver essa questão, tá? Então, já falando sobre o número mínimo de batimentos por minuto e também qual a temperatura mínima, tá? Então, a questão já foi lida. Observe, então, que esta questão, ela é de segundo grau, porque nós temos aqui o t ao quadrado, tá? Então, já sabe disso.
Já sabe também que nesse caso, como o A, nós temos aqui o A positivo, então significa que nós teremos, então, uma parábola representando essa situação. E qual é a solução do problema, tá? Então, vamos ver como que ficaria a abscissa no ponto, ou seja, é o tempo para calcular a temperatura, no caso ali, a temperatura mínima, certo? Então, nós vamos utilizar o x vértice e o y vértice também. Então, menos b sobre 2a. Só substituir os números. Quanto vale o nosso b? Vale menos 4. Então, como tem que ter aquele cuidado de colocar ali, então, o sinal também do negativo, tá? Só lembrando que esse menos fica aqui na frente, mas nós faremos o joguinho de sinal também. 2, que é da fórmula, vezes o a, que é igual, então, a 0,1. Nós vamos obter, então, o número de batimentos a certa temperatura, tá? Então, qual temperatura será essa? Menos com menos, mais 4 positivo. E aqui nós temos 4 dividido por 2 vezes 0,1, 0,2. A temperatura será correspondente a 20 graus Celsius, certo? Agora, isso significa o quê? Nós encontramos, então, o ponto x vértice, considerando que nós temos, então, o x e o y. Já para achar o y vértice, nós vamos utilizar, então, o menos delta sobre 4a, que vai representar a quantidade de batidas, né, a 20 graus Celsius, certo? Então, dando continuidade, agora o y vértice será, então, menos delta sobre 4a. Substituindo no delta, nós temos menos b, posso colocar dentro do parênteses também aqui, b ao quadrado, menos 4 vezes a, vezes c, e tudo isso dividido por 4a. Bom, então, nesse caso, nós vamos substituir o valor. O delta é direto já na fórmula. Nós temos 0,1 vezes 20 ao quadrado. Só um pouquinho aqui. Deixa eu apagar essa telinha para dar continuidade. Então, aqui para a gente encontrar o delta da nossa função, como a professora Elenara já disse, o y do nosso vértice vai ser menos delta sobre 4a. Quem que é o nosso b, quem que é o nosso a e quem que é o nosso c? O nosso b é o menos 4, o nosso a é o 0,1 e o nosso c é o 90. Então, substituindo aqui nos valores, nós vamos ter o menos, abre parênteses, b ao quadrado. Então, menos 4 ao quadrado. Menos 4 vezes o a, que é 0,1, vezes o c, que é o 90. Dividido por 4 vezes o a, 0,1. Então, aqui nós vamos ter menos da fórmula, não se esqueça disso, menos 4 ao quadrado, 16. Menos 4 vezes 0,1 vezes 90, nós vamos obter menos 36, dividido por 0,4. 16 com menos 36, nós vamos ter menos 20. Então, a gente tem o menos da fórmula, menos 20, dividido por 0,4. Menos com menos, mais. Então, 20 dividido por 0,4, nós vamos obter 50. O que esse 50 significa? Esse 50 é o número mínimo de batimentos. Então, eu tenho 50 batimentos, é a menor quantidade de batimentos que vai acontecer, né, da minha função. Então, qual que é a menor quantidade de batimentos que essa função ela representa? 50. E quando que isso vai acontecer? Quando T é igual a 20, quando a temperatura é igual a 20. Então, essa é, né, uma análise que a gente pode fazer
desse tipo de problemas. E agora nós temos um outro problema, acompanhe. Essa é uma questão do Enem de 2015 e ele diz o seguinte: um estudante está pesquisando o desenvolvimento de certo tipo de bactéria. Para essa pesquisa, ele utiliza uma estufa para armazenar as bactérias. A temperatura no interior dessa estufa, em graus Celsius, é dada pela expressão T de H, ou seja, a temperatura, ela vai depender, a quantidade de bactérias, né, ela depende do H. Menos H ao quadrado. Corrijam aí, por favor, no seu material, que isso daqui é ao quadrado e não ao cubo, como está escrito. Mais 22H, menos 85, em que H representa a hora do dia. Então, a temperatura, ela depende da hora. E ela é representada, a temperatura, a função, né, que representa essa relação, ela é dessa forma. Menos H ao quadrado e não ao cubo, como está escrito no material. Então, sabe-se que o número de bactérias é o maior possível. Então, aqui nós vamos ter um problema, né, de ponto de máximo, porque ele é o maior possível. Quando a estufa atinge sua temperatura máxima. E, nesse momento, ele deve retirá-las da estufa. A tabela associa intervalos de temperatura, em graus Celsius, com as classificações muito baixa, baixa, média, alta e muito alta. Então, se a minha temperatura ela é menor do que zero, eu tenho aqui uma classificação muito baixa. Se é 0 menor ou igual a T menor ou igual a 17, nós temos uma temperatura baixa. Se eu tenho 17 menor do que T menor do que 30, temperatura média. 30 menor ou igual a T menor ou igual a 43, temperatura alta. E quando o T ele é maior do que 43, a gente tem uma temperatura muito alta. Quando o estudante ele obtém o maior número possível de bactérias, a temperatura no interior da estufa ela está muito baixa, baixa, média ou muito alta. E é o que a professora Helenara ela irá nos contar. Bem, então, dando continuidade, aqui nós temos a resolução, tá? Então, eu vou apresentar para você utilizando a fórmula, tá? Só gostaria aqui de fazer uma observação. Nesta atividade aqui anterior, que a professora Daiane já corrigiu, nós também poderíamos ter substituído direto na fórmula. Por exemplo, como nós encontramos a temperatura de 20 e nós tínhamos a equação, então era só substituir a letra T. Então, substituindo a letra T por 20 na equação, nós também encontraríamos o resultado 50, tá? Sem a necessidade de fazer esse ponto. Então, ficaria, nesse caso aqui, ficaria 0,1, que era da equação, só voltando aqui para vocês verem, da função, perdão, vezes t ao quadrado, 20 ao quadrado, menos 4 vezes 20, mais 90. Substituindo 20 ao quadrado, daria, então, 20 vezes 20, vezes 0,1, que seria 40, menos 4 vezes 20, que seria 80, mais 90. O resultado também seria, então, igual a 50. Tá? Então, seriam essas duas maneiras de resolver aqui, utilizando esse método. Tá? Ao invés de aplicar o y vértice, poderia ter substituído o valor de t, encontrando 50. E dando continuidade, então, a essa situação, o estudante ele retira as bactérias quando a temperatura da estufa é a máxima. Tá? Então, observe essas observações aqui, esses comentários. Logo, precisamos descobrir qual é o ponto máximo da função, ou seja, qual a temperatura máxima que a estufa pode atingir durante o dia. Bem, conforme vocês já viram o exemplo, nós temos aqui, então, x vértice e o y vértice. Porém, nós não vamos utilizar os dois. O que nós queremos? Queremos saber, então, o máximo, tá? Então, o máximo, nós vamos ver o ponto de máximo e vamos apenas utilizar o y vértice. Aplicando a fórmula menos b ao quadrado, menos 4ac dividido por 4a, nós vamos utilizar, então, ali os números correspondentes aos coeficientes, certo? Então, qual é
O coeficiente B, 22, certo? O coeficiente A, nós temos menos 1. E o C, menos 85. Dividido por 4 vezes A, lembrando que o A vale menos 1. Bem, resolvendo, então, este problema, nós temos aqui o resultado igual a 36. Logo, a temperatura máxima é 36. E a resposta da questão é o item D, já que a temperatura está entre 30 e 43, tá? Temos também outras situações. A professora Daiane vai aqui dar uma atividade em sala para que vocês apliquem este conhecimento. Nós já vimos, né, situações envolvendo trajetória de bola, já vimos a situação envolvendo batimentos cardíacos, agora a temperatura. Então, nós podemos ter N situações, né, que pedem essas ideias relacionadas à função do segundo grau, a ideia de máximo e de mínimo. O que você precisa tomar bastante cuidado quando estiver fazendo? O que o problema quer. Como a professora Lenara salientou, no problema anterior ele pedia a temperatura máxima. Tinha necessidade da gente calcular o x do vértice, ou seja, o tempo mínimo, o tempo máximo? Não, porque o problema ele pedia temperatura máxima. E se o problema pedisse o tempo máximo? Aí sim a gente iria calcular o x do vértice. Então você tem que analisar os problemas e interpretá-los para verificar o que o meu problema está pedindo. Né? Naquele caso, ele pedia só a temperatura máxima. Agora, no caso do problema dos batimentos cardíacos, não. Ele pedia o número mínimo e também pedia a temperatura mínima. Então, eu tinha ali que encontrar os dois. Então, atente-se, porque muitas vezes a gente está resolvendo algum problema, algum exercício, e não lê direito, só quer fazer um monte de conta com os números que estão ali e não se atenta. O que meu problema está pedindo? E muitas vezes a gente acaba fazendo algo desnecessário, né, que não tem, o problema não pede. Então, leia com muita atenção esses tipos de problema, né, para verificar. O problema está pedindo temperatura máxima, temperatura mínima, altura máxima, altura mínima. E agora nós temos um outro problema, que é um problema envolvendo, venda, né, o custo. Esse é um problema também que a gente utiliza esse tipo de situação, de máximo e mínimo. Qual que é o meu custo máximo? Qual que é o meu custo mínimo, né? Então, é um problema, essa ideia de máximo e mínimo, ela também é muito utilizada na economia e o próximo problema, ele tem justamente essa ideia. O lucro de uma fábrica de brinquedos é dado pela função L de x igual a menos 5x ao quadrado mais 100x menos 80, onde x representa o número de produtos vendidos e L de x é o lucro em reais. A gente queria que você determinasse o lucro máximo e quantos produtos precisam ser vendidos para a obtenção desse lucro. Então, aqui nós estamos pedindo duas situações. Qual que é o lucro máximo e quantos produtos que precisa ser vendido para que se tenha esse lucro máximo, né? Mande as suas contribuições que daqui a pouco a gente retorna para discutir a respeito dessa situação.
aqui nós vamos ter que encontrar tanto o x do vértice quanto o y do vértice. O y do vértice aqui ele vai representar quem? O nosso lucro máximo. E o x do vértice ele vai representar a quantidade máxima de produtos que a gente precisa para atingir esse lucro máximo. Então, voltamos ao quadro. A gente tem a nossa função L de x menos 5x ao quadrado mais 100x menos 80. Então, a gente tem aqui a nossa função L de x menos 5x ao quadrado mais 100x menos 80. Quem que são os nossos coeficientes? Quem que é o nosso A? O nosso A é o menos 5. Quem que é o nosso B? O B é quem está acompanhando o x, então é o 100. E quem que é o nosso C? É o 80, né? Aqui é um 0 e não um A. Agora vamos encontrar primeiro o y vértice, ou o x do vértice. Nesse caso, tanto faz, porque o problema ele pede as duas informações. Então vamos encontrar o y do vértice, que é o nosso lucro máximo. O y do vértice é menos delta sobre 4a. Quem que é o delta? B ao quadrado menos 4ac. Então, menos da fórmula, abre parênteses, b ao quadrado. Então, 100 ao quadrado menos 4 vezes o a. Quem que é o nosso a? Menos 5 vezes o c, que é 80. Então, fechou aqui. Menos 80 aqui, ó. Tome bastante cuidado. O c é negativo. Dividido por 4 vezes o a. 4 vezes menos 5. Então, nós vamos obter o delta menos, fora do parênteses, 100 ao quadrado, nós vamos ter 10.000. E menos 4 vezes menos 5, mais 20. Vezes menos 80, nós vamos obter menos 1.600. Fechou parênteses, dividido por 4 vezes menos 5, menos 20. Aqui nós vamos ter 10.000 menos 1.600, nós vamos obter 8.400. Não se esqueça desse menos fora do nosso parênteses, dividido por menos 20. Fazendo o jogo de sinal de negativo por negativo, nós vamos obter positivo. Então, basta que agora a gente divida 8.400 por 20, nós vamos obter R$420. Esse é o nosso lucro máximo. Então, qual que é o lucro máximo que vai obter com a venda desses brinquedos? R$420. E agora a gente precisa encontrar qual é, né, a quantidade de brinquedos máxima para a gente obter esse lucro. Então, a gente precisa encontrar o nosso x do vértice. Quem que será o nosso x do vértice? Menos b sobre 2a. Quem que é o nosso b? O nosso b é o valor 100. Então, menos aqui 100 dividido por 2 vezes o a. O nosso a é menos 5. Então, nós vamos obter menos 100 dividido por menos 20. Menos 10, perdão. 2 vezes 5, 10. Negativo com negativo, positivo. 100 dividido por 10, 10. Então, o que esse problema nos mostra? Que se eles vendem 10 unidades, essa é a quantidade máxima que vai ter. Então, vendendo 10 unidades, a gente tem o lucro máximo, que é de R$420, né? Com isso, a gente finaliza a nossa aula de hoje. Então, nós vimos vários problemas envolvendo função do segundo grau, as aplicações, características, como analisar, né, esses problemas, como analisar um gráfico de uma função do segundo grau. Até uma próxima!